Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Hoje falarei sobre uma doutrina de estratégia militar que começou nos tempos da Guerra Fria e que era conhecida por MAD, sigla em inglês para Destruição Mútua Garantida. Uma doutrina que, baseando-se no poder nuclear das grandes potências, levaria à destruição tanto do atacante como do defensor em caso de agressão por uma das partes. E já sabe, os likes são muito importantes para todo criador de conteúdos no YouTube. Por isso, se você gostar desse vídeo, deixe aqui a sua curtida e o partilhe com seus amigos. Não se esqueçam também de visitar os meus outros canais, o Hoje na Segunda Guerra Mundial, com quase 700 vídeos exclusivos, feitos por mim e integralmente dedicados à Segunda Guerra Mundial, e o novíssimo Hoje na História Mundial, onde eventos históricos importantes são apresentados de uma forma interessante e descontraída. Visitem e se inscrevam, pois tenho a certeza de que irão gostar. No final dos anos 40, após a União Soviética ter conseguido também a sua bomba atômica, o mundo viu o início de uma corrida armamentista totalmente desenfreada. Ao mesmo tempo em que os norte-americanos e os soviéticos desenvolviam e construíam cada vez mais armas convencionais, também projetavam e construíam grandes e poderosas bombas nucleares capazes de devastar cidades inteiras. No início dos anos 60, com o advento dos mísseis balísticos intercontinentais, cada país passou a ser capaz de destruir o outro várias vezes consecutivas, tudo ao alcance de um botão. Essa situação complicada e potencialmente catastrófica levou o mundo a uma situação no mínimo curiosa, ao estabelecer uma espécie de equilíbrio sustentado no medo de uma guerra nuclear. Tanto os Estados Unidos como a União Soviética sabiam que se um país tentasse atacar o outro, seja através de armas convencionais ou nucleares, a resposta seria dada na mesma moeda e a destruição de ambos os países estaria garantida, vindo daí a sigla MAD. Durante décadas, ambos os países estudaram e simularam ataques com armas nucleares, procurando formas de garantir a vantagem em caso de tomarem a iniciativa de um primeiro ataque. Mas o resultado era sempre o mesmo, não importando se estivessem no papel de agressor ou de defensor. Essa situação assumiu proporções ainda maiores a partir do final dos anos 60, com o surgimento de submarinos capazes de lançar grandes mísseis balísticos intercontinentais. Muitos desses mísseis carregavam múltiplas ogivas com 8, 10 e até mesmo 12 bombas nucleares em seu interior, cada uma das quais com dezenas de vezes o poder de destruição das bombas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki. Aliado a isso, nessa época os pontos de lançamento estavam espalhados em múltiplos locais diferentes, na sua maioria secretos, com grandes bombardeiros também preparados para retaliar qualquer movimento agressivo do adversário. Por isso, como nenhum dos lados tinha a capacidade de destruir o inimigo num único e contundente golpe, qualquer agressão teria o potencial de ser respondida de forma igualmente dura e brutal. Essa situação levaria a um equilíbrio e a uma paz tensa entre os Estados Unidos e a União Soviética. Paradoxalmente, uma arma capaz de destruir todas as infraestruturas do mundo moderno e de ceifar a vida de bilhões de pessoas no espaço de minutos, foi a responsável por impedir uma terceira guerra mundial à escala das duas anteriores. O que se viu entre os anos 50 e os anos 90 foram as chamadas guerras por procuração, já referidas por mim em outros vídeos aqui no canal, na qual os Estados Unidos e a União Soviética se enfrentaram indiretamente através de outros países, como foi o caso da Coreia nos anos 50 e do Vietnã entre os anos 60 e 70, e o Afeganistão nos anos 80. Em 1945, após a derrota da Alemanha nazista na Europa, Stalin tinha 4 vezes mais soldados, 3 vezes mais blindados e 2 vezes mais aviões do que os Estados Unidos e o Reino Unido juntos.
Se Stalin quisesse, e há alguns historiadores que argumentam que de fato ele queria, ou pelo menos sonhava com isso, teria conseguido marchar de Berlim até Lisboa já em 1945, anexando todo o resto da Europa continental ao Império Soviético. Mas em agosto, os Estados Unidos destruíram 2 cidades japonesas com bombas atômicas, um ataque que, ao mesmo tempo em que obrigou o fim de uma guerra que prometia durar mais 2 ou 3 anos, enviou uma clara mensagem para Stalin. Os Estados Unidos possuem a bomba atômica e não pensarão 2 vezes antes de usá-la. Isso impediu qualquer sonho ou plano expansionista soviético na Europa Central em 1945, iniciando um período paradoxal de paz no continente europeu. Desde o final dos anos 40, com a bomba atômica soviética, até os dias de hoje, ao longo de mais de 70 anos, não houve uma única guerra em larga escala na Europa Central e Ocidental, algo até então nunca visto na história da humanidade. Temos que recuar à época do Império Romano para encontrarmos períodos de 30 ou 40 anos de relativa paz na Europa, mas nunca na história vivenciou-se um período de mais de 70 anos de paz ininterrupta na região. Tudo graças à loucura da MED. Apesar da queda da União Soviética em 1991, essa doutrina existe até hoje, até mesmo em regiões que até pouco tempo atrás eram completamente periféricas, como é o caso da Índia e do Paquistão, ambas potências nucleares, em pé de guerra há décadas.